Oi, eu sou a Poli, da Neurodiversidade na Pele. Seja muito bem-vindo ao meu novo podcast. Este é o podcast Doses Diárias de Autoterapia. Um podcast que nasceu do encontro entre psicologia, natureza e arte. E o desejo profundo de compreender a experiência humana com mais delicadeza. Talvez esse projeto tenha começado muito antes de eu perceber. Antes das palavras, antes dos desenhos, ele começou no instante em que eu me permiti descansar, desacelerar. Vivemos em uma sociedade que nos ensina a produzir quase o tempo todo. Aprendemos que o nosso valor está no desempenho, na velocidade, na quantidade de tarefas realizadas. Poucos de nós aprendemos que o descanso também é um lugar onde a vida acontece. Foi justamente durante esse tempo de pausa que algo inesperado começou a despertar dentro de mim. Habilidades que permaneceram adormecidas durante anos começaram silenciosamente a voltar. Eu voltei a desenhar, voltei a pintar e eu voltei a brincar. E foi curioso perceber que enquanto minhas mãos desenhavam sobre o papel, algo invisível também estava sendo desenhado dentro de mim. Cada traço parecia reorganizar um pensamento. Cada cor encontrava uma emoção que ainda não tinha nome. Cada pintura desacelerava um pouco mais da minha mente. Foi nesse caminho que nasceram todas as reflexões que você ouvirá neste podcast. Cada desenho nasceu primeiro como uma pequena imagem dentro da minha própria imaginação. Uma metáfora, uma pergunta, uma lembrança, um incômodo, um insight sobre a natureza, sobre a psicologia ou sobre a experiência profunda e humana de existir com neurodivergência. Mas este projeto nunca foi construído sozinho. Ele também nasceu de um encontro. Ao meu lado estava a minha sogra, Rosângela Ferreira. Eu imaginava, ela desenhava. Eu pintava, ela ajustava. Eu errava, ela ensinava. Ela dava um jeito, ela resolvia. Nós ríamos, refazíamos e inventávamos novos caminhos. Pouco a pouco, aquilo que existia apenas dentro da minha mente foi ganhando forma sobre o papel. Nenhuma ilustração surgiu pronta, assim como nós duas. Enquanto desenhávamos, também estávamos nos reconstruindo. Nossos desenhos expressam muito mais do que imagens. Eles simbolizam tardes e noites inteiras de conversa no aqui e agora. Eles guardam risadas, guardam silêncios, guardam hiper, mega, power, upgrade, evolution, hiperfocus, guardam erros transformados em possibilidades. Guardam pequenos momentos que talvez parecessem comuns para quem observasse de fora, mas que por dentro estavam promovendo profundas mudanças. Eu me recuperava de um período de depressão e de esgotamento. Minha sogra também atravessava sua própria caminhada, convivendo com a doença de Crohn, ansiedade e depressão. Sem perceber, nós fomos percebendo que uma oferecia à outra algo que nenhum desenho seria capaz de representar completamente: a presença. E talvez a presença seja uma das formas mais bonitas de cuidado. Vivemos grande parte da nossa vida presos entre aquilo que já aconteceu e aquilo que ainda nem aconteceu. A arte faz exatamente o contrário. Ela nos devolve ao único lugar onde a vida realmente existe: o aqui, o agora. Enquanto desenhamos, pintamos ou criamos com as nossas mãos, algo extraordinário acontece. As mãos diminuem o ritmo da mente, os olhos aprendem a observar, a respiração encontra o compasso, o corpo deixa de lutar contra o tempo, os pensamentos deixam de correr e começam finalmente a pousar. Criar com as mãos é uma experiência profundamente humana. Talvez por isso seja também profundamente terapêutica.
Enquanto nossas mãos organizam cores, linhas e formas, nosso sistema nervoso também encontra oportunidades para reorganizar emoções, diminuir estados persistentes de alerta, ampliar a atenção ao momento presente e construir novas experiências de segurança. Nem toda transformação acontece através de grandes acontecimentos. Algumas começam simplesmente segurando um lápis. Existe ainda outro presente escondido dentro da criação manual. Ela desperta partes de nós que acreditávamos ter perdido. Muitos adultos cresceram ouvindo que desenhar era coisinha de criança, que brincar era perca de tempo, que imaginar era falta de maturidade. Pouco a pouco, nós fomos abandonando essas partes para aprender a cumprir responsabilidades e sermos bons executores de tarefas. Mas existe algo profundamente importante nisso. Brincar nunca foi uma necessidade exclusiva da infância. Brincar é uma necessidade do cérebro humano. É durante o brincar que experimentamos sem medo, que criamos sem garantias, que erramos sem sermos punidos, que descobrimos soluções que a lógica sozinha jamais encontraria. A criatividade não desaparece quando crescemos. Ela apenas adormece quando deixamos de oferecer espaço para ela existir. Talvez esse podcast seja também um convite para acordar as tuas partes esquecidas, para te lembrar que ainda existe dentro de você alguém capaz de imaginar, de construir, de experimentar, de criar. Outra grande lição que veio dos nossos próprios desenhos é que na arte, nada, quase nada, precisa ser descartado. Um risco errado pode se transformar numa folha. Uma mancha pode virar uma textura. Uma cor inesperada pode revelar uma paisagem que antes não havia sido imaginada. Um desenho aparentemente perdido pode tornar-se exatamente a parte mais bonita da obra. A arte raramente pergunta como eu volto ao que era antes. Ela pergunta em que isso pode se transformar agora. Talvez a vida também funcione assim. Nem tudo poderá voltar a ser como era, mas quase tudo pode encontrar uma nova forma de existir. Talvez seja exatamente isso que chamamos de regeneração. Não voltar ao passado, mas construir novos caminhos a partir dele. Cada desenho deste podcast carrega um pouco dessa história. Cada reflexão que eu compartilharei aqui com vocês nasceu enquanto nós duas desenhávamos. Cada dose que eu vou compartilhar aqui com vocês foi pensada enquanto nós duas também aprendíamos silenciosamente a cuidar do nosso próprio ecossistema interno. Por isso, eu quero te fazer um convite. Enquanto você escuta esse podcast, não observe apenas o que eu digo. Preste atenção também nos desenhos. Eles não estão aqui somente para compor a capa, mas eles fazem parte da própria reflexão. São uma outra forma de linguagem, uma outra forma de cuidado, uma outra forma de fazer a autoterapia. Que essas doses possam acompanhar seus momentos de pausa, seu treino, sua caminhada, suas viagens e os momentos dos seus hobbies. Que elas te despertem habilidades esquecidas ou adormecidas. Que elas ampliem a sua curiosidade sobre quem você é. Que elas fortaleçam os seus vínculos. Que elas devolvam o prazer de brincar. O prazer de ser espontâneo e autêntico. E que também te lembrem de algo que a arte nos ensina todos os dias durante essa jornada. Nada precisa estar perfeito para continuar. Nada precisa ser descartado porque saiu diferente do planejado. A natureza inteira vive de transformações. Nós também. Talvez cuidar de si seja exatamente isso. Aprender todos os dias a transformar os nossos próprios traços em novos caminhos. Seja muito bem-vindo ao Doses de Autoterapia. Porque a autoterapia, ela não acontece apenas quando a gente adquire conhecimentos.
Ela acontece quando desenvolvemos um olhar suficientemente gentil para perceber a nossa própria natureza. Agora, prepara a sua escuta. A dose de autoterapia de hoje começa agora. Existe uma pergunta que talvez seja uma das mais importantes na nossa vida adulta, mas que raramente alguém vai nos ensinar a fazer essa pergunta, que é: como eu cuido do ecossistema que existe dentro de mim? Nós aprendemos a ler palavras, aprendemos a contar os números, aprendemos a medir desempenho, a medir a produtividade, o sucesso, o QI. Nós aprendemos a cumprir horários, atingir metas e corresponder expectativas externas. Mas quase ninguém nos ensina a reconhecer os ciclos da nossa própria existência. Pouco nós aprendemos sobre a linguagem do nosso corpo, sobre a gramática das nossas emoções, sobre a geografia dos nossos afetos, sobre os climas da mente, sobre as estações da vida, principalmente quando nós somos neurodivergentes. Muitas vezes, crescemos acreditando que precisamos controlar quem somos, controlar a nossa intensidade, controlar os nossos pensamentos, controlar as nossas emoções, controlar os interesses, os hiperfocos, a criatividade, controlar o corpo, controlar o cansaço, controlar as necessidades, como se viver fosse uma batalha permanente contra a nossa própria natureza. Mas a vida nos oferece uma outra lição. Nenhum ecossistema saudável funciona em linha reta. Existem períodos de abundância, existem períodos de escassez, existem secas, tempestades, incêndios, inundações, migrações, descanso, renascimento. Na floresta, árvores centenárias caem para abrir espaço para novos brotos. No oceano, as marés avançam e recuam. Na terra, sementes permanecem adormecidas durante meses antes de florescer. Na pele humana, células morrem diariamente para que outras possam nascer. A própria vida depende dos ciclos. Nós também. O corpo possui seus próprios ritmos. A mente possui seus ritmos, as emoções possuem seus ritmos, os relacionamentos possuem também seus ritmos e o sofrimento muitas vezes começa quando esperamos que o nosso ecossistema interno se comporte contra a sua própria biologia. Quando exigimos produtividade durante a exaustão, quando esperamos clareza durante a tempestade, quando nos culpamos pelo inverno, esquecendo que nenhuma árvore produz frutos o ano inteiro. Foi dessa inquietação que nasceu este podcast. Doses diárias de autoterapia. Aqui eu quero trazer uma proposta de alfabetização ecológica de si mesmo. Quero te fazer um convite para aprender a observar a própria natureza com a mesma curiosidade, delicadeza e respeito com que um pesquisador observa uma floresta. Porque talvez o maior desafio da vida humana não seja mudar quem somos. Talvez seja aprender a cuidar de quem nós somos. Foi por isso que eu inventei o termo inteligência homeostática para ser trabalhado aqui nesse podcast. O que é essa inteligência homeostática? A biologia, ela utiliza uma palavra muito bonita para explicar um fenômeno extraordinário, que é a palavra homeostase. A homeostase é a capacidade que os organismos vivos possuem de manter o seu equilíbrio interno diante de constantes mudanças no ambiente. Enquanto você está escutando essas palavras, milhares de processos estão acontecendo sem que você perceba. Seu corpo regula a temperatura, ele controla a respiração, ele ajusta os seus batimentos cardíacos, ele produz hormônios, ele distribui a energia, ele coordena o seu sistema imunológico, ele controla a tua fome e tua sede, ele busca o equilíbrio o tempo inteiro. A vida existe
Porque existe essa regulação. Nossa saúde psicológica também depende desse mesmo princípio. Homeostase. Nós precisamos reconhecer nossas emoções, regular o nosso estresse, perceber nossas necessidades, administrar a nossa energia, lidar com perdas, com lutos, construir vínculos, reparar vínculos, adaptarmos às mudanças, saber aproximar, saber se afastar, saber descansar, saber reparar e saber continuar. A inteligência homeostática, ela nasceu desse encontro de conhecimentos da biologia com psicologia e principalmente neurodivergências. Ela é, então, a capacidade de perceber, de compreender, de regular, de cuidar conscientemente do próprio ecossistema interno. Não significa controlar tudo, não significa eliminar o sofrimento, a dor, a angústia, não significa estar feliz o tempo todo. Significa cooperar com a própria natureza em vez de lutar contra ela. O que significa a alfabetização ecológica de si mesmo? Uma criança, ela aprende a reconhecer o mundo. Aprende o nome das árvores, dos rios, das montanhas, dos animais, das flores, das estações, dos ventos, dos oceanos. Aprende que tudo está conectado. E talvez na vida adulta, o nosso convite seja para uma segunda alfabetização. Aprender a conhecer, a reconhecer a nós mesmos, a nomear nossos próprios fenômenos internos, a descobrir nossos climas emocionais, nossas estações existenciais, nossos desertos, nossos incêndios, nossas enchentes, nossas raízes, nossos jardins, nossas florestas, nossos períodos de poda, nossos tempos de semeadura, nossos tempos de espera. Porque aquilo que conseguimos nomear deixa de ser um mistério absoluto. E aquilo que compreendemos pode ser cuidado. Ao longo desse podcast e dessas doses diárias de autoterapia, faremos esse percurso. Não para domesticar a natureza humana, mas para aprender a nossa linguagem. Aprender sobre o nosso ecossistema interno. Nenhum elemento da natureza vive sozinho. A água depende das nuvens, as nuvens dependem do calor, o calor depende do sol, as árvores dependem do solo, o solo depende dos fungos, os fungos dependem das folhas mortas. A vida é uma enorme rede de relações. Nós também somos. Uma noite mal dormida modifica nossas emoções. Uma emoção intensa altera a nossa atenção. Uma relação difícil aumenta o nosso estresse, nosso cortisol. O estresse modifica os nossos hormônios. Os nossos hormônios alteram nossa energia. Nossa energia influencia nos nossos comportamentos. Nossos comportamentos transformam os nossos relacionamentos. Tudo conversa com tudo. O sofrimento psicológico frequentemente não surge porque existe uma parte defeituosa dentro de nós. Surge quando as relações entre essas partes perdem o seu equilíbrio. Esse podcast é então um convite para restaurar essas conversas internas. Alguns ecossistemas são especialmente sensíveis. Uma pequena alteração na temperatura modifica toda uma floresta. Uma pequena mudança na qualidade da água transforma o rio inteiro ou seus peixes. Da mesma forma, muitos cérebros neurodivergentes apresentam sensibilidades ampliadas. Uma maior intensidade emocional, uma maior percepção ambiental, uma maior sensibilidade sensorial, uma maior velocidade cognitiva, uma maior profundidade afetiva, empática, uma maior necessidade de coerência, justiça, ética, uma maior busca por significado, inovação e ação revolucionária. Isso não representa um defeito, representa uma ecologia própria. Uma floresta tropical não pode ser cuidada como um deserto. Um oceano não pode ser manejado como uma floresta. Uma orquídea não floresce sobre os mesmos cuidados que um cacto. Talvez seja uma das maiores violências que o neurodivergente experimenta, seja passar essa vida inteira tentando florescer em condições que não respeitem a sua própria biologia. A inteligência homeostática,
é então a capacidade de descobrir quais ambientes, relações, hábitos e escolhas permitem que esse meu ecossistema floresça. O propósito dessas doses de autoterapia não tem o intuito, não pretendem eliminar a dor, o sofrimento humano, não pretendem consertar personalidades, não pretende fabricar versões mais produtivas de pessoas, mais performáticas. O meu propósito aqui é outro, talvez bem mais simples, talvez bem mais profundo. Eu desejo ajudar você a tornar-se um bom guardião do seu próprio ecossistema. Porque cuidar de si não é vencer uma guerra contra a sua própria natureza. É conhecer seus ciclos, é respeitar os seus limites, é reconhecer suas necessidades, é reparar seus danos, é cultivar suas potencialidades, é esperar seus invernos, é celebrar suas primaveras, é compreender que florescer não significa viver sem tempestade. Significa desenvolver raízes suficientemente profundas para continuar vivendo apesar delas. Talvez, ao final dessa jornada, você descubra que a pergunta nunca foi sobre como se tornar uma outra pessoa. A pergunta sempre foi: como posso aprender a habitar, a cuidar e a amar a natureza que existe dentro de mim? Se essa dose encontrou um lugar dentro de você, talvez exista alguém que também precise ouvi-la hoje. Compartilhe esse episódio com quem você ama. Salve essa reflexão para você voltar a ela sempre que a vida pedir um pouco mais de cuidado. Se esse é o tipo de conversa que faz sentido para você, acompanhe diariamente comigo essas doses e caminhe comigo nessa jornada. Todos os dias uma nova reflexão será publicada, uma nova imagem será publicada aqui para você visualizar, uma nova oportunidade de conhecer, cuidar e fortalecer o seu próprio ecossistema interno. Eu sou a Poli, obrigada por dividir esse momento comigo. Até a nossa próxima dose de autoterapia. Um beijo!